Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo bem rapidinho aqui para vocês, para a gente poder analisar melhor esse exercício aqui. É somente um exercício essa semana que eu deixei com vocês em matemática aplicada do primeiro ano. Só que muitos alunos às vezes têm dificuldade em interpretar esse tipo de problema, tá? Então hoje a gente vai dar uma analisada aqui no que o exercício está falando. Vocês devem estar vendo o gráfico aqui, vocês também têm a informação aí do enunciado com vocês, mas eu vou estar lendo aqui só para vocês terem noção do que esse exercício pediu. Ele falou que em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. E esse gráfico aqui representa o lucro L em função do tempo T. E ele diz que esse comportamento desse gráfico se estende até o último dia do mês, o dia 30. Com base nesse gráfico a gente pode ver. Nós temos aqui o tempo e nós temos também o lucro. Beleza. O que ele pediu para a gente fazer aí? A representação algébrica do lucro em função do tempo. Ele nada mais quer do que somente a função do segundo grau, a lei de formação dessa função. Se vocês se recordarem de função de primeiro grau, geralmente a gente montava alguns sistemas para poder construir esse tipo de situação, para a gente poder encontrar a nossa lei de formação. Então a gente vai seguir mais ou menos da mesma maneira em que vocês sempre fizeram. De que maneira? Com base no gráfico, a gente consegue encontrar algumas coisas importantes aqui. Como o quê? Para que a gente possa montar um sistema, primeiramente a gente tem que se recordar como que se escreve uma função de primeiro grau. Se vocês se recordarem, nós temos que uma função de primeiro grau é da forma f de x, que é igual a x mais b. Tá? F de x a x mais b. Bom, nós precisamos olhar para esse gráfico aqui e entender quem são esse a, quem é esse x, quem é esse b e quem é esse f de x, para a gente conseguir construir essa função. Tá? Primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui é encontrar os pontos em um plano cartesiano, os famosos par ordenado. Vamos utilizar esse ponto aqui, tá? E esse outro ponto aqui que ele nos deu aí para ficar mais fácil, tá bom? Então, esse primeiro ponto aqui é fácil. Nós temos aqui marcado em cima do eixo x ou do eixo t, já que ele falou que é lucro em função do tempo, tempo em função do lucro, melhor dizendo, lucro em função do tempo. Então, não importa se é x, se é t, se é y, qualquer letra. O importante é que você consiga resolver esse exercício, tá? Da maneira que você achar melhor. Então, nós temos esse primeiro ponto aqui. Ele está 5 na reta tempo aqui e 0 na reta lucro, tá? O famoso x e y que a gente sempre tem aí. Então esse ponto aqui nada mais é que o par ordenado 5 e 0, tá? Não se preocupe com isso aqui, eu já deixei anotado ali do lado se vocês olharem, tá? Só estou mostrando para vocês como que a gente consegue retirar esses pontos aí. Vou fazer a mesma coisa com 20 e com 3.000. Então nós teremos aqui que é o ponto 20 e aqui ponto 3.000. Para x e para y, até eu escrevi aqui para vocês olharem, nosso x e o nosso y, x e y. Ou nesse caso aqui, t e l, t e l. Não se preocupem com a letra, somente em resolver o exercício. Tá, dito isso, o que a gente precisa fazer agora? Substituir aquilo que a gente tem. Já que a minha função aqui é do tipo f de x a x mais b, eu preciso encontrar quem é x, quem é a e quem é b e quem é o próprio f de x. Eu preciso identificar se eu tenho esses elementos. Olhando para a função e olhando para os pontos que a gente acabou de retirar, a gente percebeu que a gente retirou um par ordenado. Então nós temos que esse par ordenado aqui, ele pode ser 5 para x e y para 0. É o nosso par ordenado, 5x e y 0. E também nós retiramos um outro par ordenado, 20 para x e 3.000 para y. Para que a gente fez isso? Para que a gente pudesse construir um sistema de equações entre duas equações aqui, para que nós possamos encontrar aí os coeficientes que a gente precisa. Por que a gente precisa encontrar esses coeficientes? Simples, a gente já tem o nosso x e o nosso y olhando no gráfico, certo? Então, a gente precisa encontrar aqui um a e um b. Se a gente encontrar um a e um b, a gente consegue identificar aqui a função para a gente mais fácil. A gente vai perceber isso, como que a gente faz isso, tá? Então, eu preciso encontrar aqui, utilizando esses pontos no gráfico, poderia ser qualquer outro ponto aqui, tá? Não precisa ser somente esses dois que eu peguei. Eu peguei esses dois aqui que estão mais fáceis, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou substituir quem é x no lugar de x, certo? E quem é y no lugar de y. Então, vamos fazer isso.
Se vocês recordarem, o nosso f de x aqui, ó, nosso f de x é a mesma coisa que o y, tá? Se vocês se recordarem disso, o nosso f de x, mesma coisa que o y, beleza? Então, vamos lá. O nosso f de x aqui, nesse caso, 0. Então, f de x, 0. O nosso x aqui, nesse caso, 5. Então, 5 vezes a mais b. Então, teremos 0 igual a 5 vezes a, 5a, mais b. Tá? Essa é a minha primeira equação. Vou fazer a mesma coisa com a segunda equação aqui agora que eu vou montar. X e y. Então, vamos substituir x e y aí. Nós temos, então, que o nosso f de x, que é o y aqui nesse caso, 3.000. Que é igual a vezes o nosso x, que é 20, mais b. Então, nós temos aqui 3.000 igual a 20 vezes a, 20a, mais b, nossa segunda equação. Se vocês perceberem aí, nós temos agora duas equações, equação 1 e equação 2. Como que nós vamos resolver isso agora? Vamos montar um sistema aqui de equações para poder resolucionar isso aí, resolver isso daí. Então, vamos lá. Vou pegar a minha primeira equação. Se vocês observarem que eu só mudei a posição aqui dos membros, não alterei em nada, não passei nenhum para nenhum outro lugar, só troquei a igualdade de lugar, né? A igualdade estava aqui, eu coloquei ela aqui na frente, isso não muda em nada, tá bom? Então temos, ó, 5a mais b igual a 0. E nós temos 20a mais b igual a 3.000, 20a mais b igual a 3.000. Vou multiplicar aqui, ó, se vocês se recordarem do método da adição ou da substituição, tanto faz, tá bom? Eu fiz aqui por adição, eu multipliquei a primeira linha por menos 1. Para que eu multipliquei ela por menos 1? Para que esse b aqui, ó, se torne negativo. Então, eu terei menos b e mais b. Eu tendo eles opostos, eu consigo anular eles e encontrar o meu a. Foi o que eu fiz aqui, ó. Se vocês analisarem, ó, 5a menos 1, menos 5a. Mais b menos 1, perdão, vezes menos 1, menos b. E 0 vezes menos 1 é o próprio 0, né? A segunda equação permanece da mesma maneira. Agora eu vou fazer o quê? Vou somá-las, tá? Vou fazer o método da adição aí para vocês perceberem melhor como que se resolve. Beleza. Então nós temos aqui menos 5 mais 20. Ou seja, eu estava devendo 5, paguei com 20, sobrou 15. Então 15a. Menos b mais b, 0. 0 mais 3.000 é o próprio 3.000. Então, só reescrevi aqui tirando 0, então ficou 15a igual a 3.000. Vou pegar esse 15 que está multiplicando o termo a aqui e vou dividir o 3.000. Né? Vou dividir todo mundo aqui por 15. Então, nós temos que o a é 3.000 dividido por 15. Então, portanto, o nosso a aí, 3.000 dividido por 15, 200. Professor, eu preciso fazer a mesma coisa para encontrar o b? Não, basta que você já tem o a, basta que você substitua ele em qualquer uma dessas equações aqui que a gente já tem pronta, que você vai encontrar, tá? Eu substituí nessa primeira aqui, ó, tá? Substituí na primeira. Então, nós temos que 5a mais b igual a 0. Foi o que eu fiz, ó. 5 vezes a, que é quem? 200, mais b igual a 0. 5 vezes 200, 1.000, mais b igual a 0. Se eu isolar o b aqui nesse caso, eu consigo achar o 1.000. Perdão, se eu isolar o b aqui nesse caso, eu consigo achar o valor dele, que vai ser menos 1.000. Estava mais 1.000 daqui, eu troquei ele de membro, então menos 1.000. Terminou aqui, professor? Encontrei os dois coeficientes, acabou? Não, nós precisamos escrever essa função. Se vocês olharem no enunciado aí, ele falou que a função ela tem que estar em função, o lucro tem que estar em função do tempo, né? O f em função de x. A gente só trocou as letras aqui, isso aqui não interfere em nada, tá? Então, é o lucro em função do tempo. Então, ao invés de ficar ax mais b, eu só troquei o x por t, que vai ficar a mesma coisa, tá? O exercício pediu para que a gente fizesse isso. Então, ao invés de ax, ficou at mais b. Então, quem é o nosso a e quem é o nosso b? O nosso a, 200, o nosso b, menos 1.000. Portanto, a t, então fica 200 vezes t, 200t. E o nosso b aqui, menos 1.000. Portanto, at é menos b, 200t menos 1.000. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem lá nas redes sociais. Um abraço a todos e até mais.